Olá, estamos de volta com a nossa série O Pensamento Prático Greco-Romano, aula 20, Plutarco, Biografia como Instrução Moral. Ao longo desse curso, vimos que a filosofia, longe de ser um exercício acadêmico distante da vida cotidiana, era tão parte integrante da estrutura da vida ao longo do tempo que o filósofo era o estereótipo reconhecível. O charlatão era uma figura satírica e os representantes dignos dessa busca por sabedoria estavam localizados em todo o espectro dessa ordem social estratificada, desde o imperador, no topo, até os escravos na base. De fato, como eu tentei demonstrar nas duas últimas aulas, a influência penetrante da filosofia moral é demonstrada pela sua notável adaptação pelos judeus, profundamente observantes e leais em todo o império, como a moeda comum que eles não apenas escolheram utilizar, mas de fato foram obrigados a usar se quisessem se entender não apenas para os de fora, mas também para si mesmos. Plutarco de Queroneia, cujas datas vão de 45 a 120 da Era Comum, é uma figura adequada para fechar a nossa análise dos moralistas greco-romanos, dos pensadores práticos greco-romanos aqui na nossa série. A sua vida combinou, em igual medida, elementos de atividade e contemplação. Ele nasceu numa família rica, bem relacionada, da Beócia, estudou filosofia em Atenas quando jovem com Amônio de Lantre, que era significativamente platônico, mas tinha também fortes inclinações aristotélicas. Ainda na sua juventude, Plutarco viajou extensivamente pela Grécia, Itália, Egito, Ásia Menor, e ao longo e ao cabo das suas viagens, Plutarco adquiriu um vasto conhecimento por onde passou. Em Plutarco encontramos uma mente muito mais próxima da mente de Aristóteles, voraz, ampla, até mesmo indiscriminada. Ele amava a sabedoria, sem dúvida, mas também amava o aprendizado por si só. Lecionou publicamente em Roma sobre filosofia platônica e desempenhou alguns papéis cívicos, embora esses papéis não correspondessem ao mesmo tipo de status que tinham na época de Cícero. Ele atuou como conselheiro sob Trajano, foi procônsul da Grécia sob o imperador Adriano. Em seguida, se retira para sua cidade natal, Queroneia, onde serve como sacerdote do santuário profético de Apolo em Delfos. Nós vamos falar muito mais sobre isso em encontros para frente, mas por hora, lembrem-se de que o santuário de Apolo em Delfos foi uma parte extraordinariamente importante da vida religiosa grega ao longo da sua história. E, portanto, o fato de Plutarco ter sido nomeado um dos sacerdotes desse santuário significava uma importância muito forte na ordem e na estrutura social. Enquanto servia como sacerdote naquele santuário, ele também estabeleceu na sua casa a sua própria versão da academia, onde continuou a ensinar jovens estudantes, um dos quais seu neto Sexto, que conhecemos numa apresentação anterior como um jovem amigo do imperador Marco Aurélio. Foi com ele que Marco afirma ter aprendido a viver de acordo com a natureza. Muitos dos escritos de Plutarco se perderam, mas o que resta ainda é substancial, embora não impressionante em escopo e impressionante em qualidade. A sua obra Moralia, que é o nome dado, na verdade, a diversos escritos, maioria dos quais trata de temas morais, ocupa 15 volumes completos. São compostos por 65 palestras, diálogos, ensaios, coletâneas de anedotas, e todos revelam uma notável curiosidade intelectual, uma notável erudição. Na minha humilde opinião, só a conversa já vale a pena o preço do ingresso, né? Ou seja, o papo de Plutarco dá continuidade àquela tradição
do banquete que nós vimos em Platão e vimos em Xenofonte, né? E depois, numa das aulas recentes, naquela carta de Aristeu, escrita por um judeu helenístico. É a tradição de homens se reunirem, portanto, num banquete, se reunirem à mesa, no intuito de fato, extraordinariamente fazerem as suas atividades, abordarem as suas questões filosóficas. Uma das favoritas está na sétima conversa, questão número um, que é abordada como um tema de debate com vários interlocutores. Estão ali presentes Nícias, Protógenes, Floro, Plutarco e um convidado que não é identificado. E com as suas taças, eles levantam a questão contra aqueles que criticam Platão por dizer que a bebida passa pelos pulmões. É uma boa questão para se abordar, principalmente enquanto se bebe, né? A propósito, Platão está certo ou errado quando diz que quando se toma um gole de vinho, ele passa primeiro pelos pulmões e depois para o estômago. O que é fascinante nesse discurso, em particular, não é simplesmente a sua adequação, mas a maneira como o debate eventualmente prossegue. Ele procede citando diversas autoridades filosóficas e as julgando com base em quão grandes filósofos foram. Ora, ele vai concluir que trata-se, sem dúvida, de uma certeza inatingível em questões desse tipo. E foi errado fazer um ataque tão precipitado em um assunto obscuro e que admite tantos argumentos contrários contra um filósofo preeminente em reputação e influência. Portanto, a questão não é o que acontece com o vinho, a questão é: Platão ainda é um filósofo digno? Eu acho que provavelmente vai lhe impressionar, como impressionou a mim, que nós aqui encontramos uma ilustração perfeita da diferença entre os humanos pré-modernos e aqueles de nós que vivemos na era da modernidade, porque depois que Francis Bacon, né, a resposta à pergunta, o vinho vai para o estômago ou passa primeiro pelos pulmões, ela teria sido respondida de uma forma muito mais concisa, né? Vamos desenterrar um cadáver, examinar a anatomia de um cadáver humano e vamos ser capazes de determinar empiricamente se ele passa pelos pulmões ou não. Portanto, para os antigos, tratava-se realmente de uma questão de filosofia e da opinião dos filósofos. E algo encantador e talvez até um pouco triste nessa discussão, portanto, mas esse é um exemplo de um dos lados mais leves da Moralia de Plutarco. Sua outra obra importante é As Vidas Paralelas de Gregos e Romanos, 11 volumes, né, que, na verdade, dependendo da encadernação, podem chegar a 26 volumes da obra de Plutarco, que representa só uma parte daquilo que teria sobrevivido, onde ele escreve 50 biografias, comparando em 46 delas grandes figuras do passado distante e do passado mais recente, tanto de Roma quanto da Grécia. E ao escrever essas biografias comparativas, ele também consegue dizer muito sobre essas respectivas culturas e sobre os grandes homens que nelas estão presentes. Há quatro outras biografias que são escritas simplesmente sobre indivíduos, elas não são comparativas. E Plutarco merece a nossa atenção especial, que nós vamos nos dedicar ao longo dos próximos encontros, até o fim do curso, a ele, por uma série de razões. Em primeiro lugar, os seus escritos são literariamente diversos e distintos. Ele simplesmente é um excelente escritor, portanto, ao contrário de Musônio Rufo ou de Epíteto, vale a pena ler a sua obra simplesmente no nível da literatura. É uma escrita belíssima, e os seus escritos tiveram um impacto significativo no Ocidente. As suas biografias, portanto, foram, só para dar um exemplo, fonte para as peças de Shakespeare, como o caso de Coriolano, Antônio Cleópatra, Júlio César. Os seus escritos morais, especialmente aqueles sobre os vícios e a virtude, sobre a educação das crianças, são obras que vão desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas educacionais do Ocidente ao longo dos últimos séculos. Em segundo lugar,
Plutarco é uma tremenda fonte de conhecimento sobre o mundo greco-romano. Ele acumula uma quantidade impressionante de conhecimento sobre a antiguidade que permanece de grande importância para os estudiosos do período grego e do período romano. Além das conversas à mesa, ele tem livros que são chamados de Sobre Fenômenos Naturais, que consistem em respostas a perguntas como por que os pastores colocam sal para os seus animais? E o que nos interessa, é claro, não é simplesmente se ele está certo, mas o que os gregos antigos e os romanos consideravam ser a resposta certa a essas perguntas. Além disso, ele tem obras completas sobre os antigos costumes dos espartanos, os costumes dos romanos, um livro chamado As Questões Romanas e as Questões Gregas, no qual ele tenta esclarecer obscuridades sobre comportamentos culturais que não são compreendidos. Na verdade, trata-se do que hoje seria chamado de literatura etnográfica, que tenta lidar com esses costumes de um povo e explicá-los numa época posterior. A nossa série As Histórias de Heródoto aprofunda essa questão, falando de como isso funcionava na tradição grega com os logógrafos e etnógrafos gregos, como isso impacta Heródoto, e até falamos en passant sobre a questão de Plutarco. Em terceiro lugar, Plutarco é também uma figura muito significativa no desenvolvimento do platonismo médio. É o mesmo caso de Fílon de Alexandria. Plutarco é profundamente devoto da visão da realidade de Platão, né? E isso ajuda muito aqui para os nossos trabalhos, porque combina isso com uma lógica e também com a ética do Aristóteles. E por fim, como se já não bastassem essas razões anteriormente elencadas, Plutarco continua sendo um mestre de moral perspicaz, persuasivo, uma das figuras mais atraentes e, por que não, humanas do mundo antigo. Certa vez, quando nós tivemos ocasião de estudar isso, nós apresentávamos ali uma variedade de mestres greco-romanos que fazem parte aqui do nosso encontro, que é Mussônio Rufo, Epíteto, Marco Aurélio, Plutarco, professores, mestres judeus, mestres cristãos, o caso de próprio Paulo, o caso de Mateus. E quando nós chegávamos ao final de um curso que tinha um programa muito parecido com esse, né? Apenas por uma curiosidade entre os alunos, e aqui também nós podemos fazer o mesmo questionamento depois do fim das aulas, quem desses que passou aqui no nosso curso você gostaria que fosse o seu mestre, o seu professor moral? E muita gente, não é pouca, vai escolher Plutarco. Plutarco não é, digamos, tão dramático quanto alguns dos nossos outros autores, né? Mas ele se sai muito, muito bem. E eu acho que isso se deve, em parte, ao seu profundo conhecimento quanto à sua humanidade. E é interessante abordar isso e ter isso em mente. Claro que para muitos também faz efeito o nosso querido Luciano de Samosata, com toda a sua astúcia, mas a ironia de Luciano nem sempre ia ser bem aceita por todos. Mas ainda assim, Plutarco é um nome comum numa enquete depois de um curso como o nosso. Mas no encontro de hoje eu quero fazer uma consideração sobre as vidas, as biografias, né, as vidas paralelas, lembrando que existe, portanto, uma conexão tanto literária quanto filosófica entre essa obra e a Morália. E é isso que acontece. Filosoficamente, as vidas paralelas e a Morália de Plutarco andam juntas devido ao seu profundo interesse pelo caráter em ambos. Na Morália, ele se dedica à análise da virtude e do vício, e assim por diante, e nas vidas paralelas se preocupa em demonstrar a presença de caráter nos seus heróis. Mas há também uma relação material entre as vidas paralelas e a Morália. E isso é muito importante porque na Morália nós encontramos uma série de obras que, pelo menos ao nosso ver, representam notas de pesquisa de Plutarco sobre as vidas paralelas, para escritura das vidas paralelas. Ele tem uma obra chamada Os Ditos dos Reis e Comandantes, outra chamada Ditos dos Reis,
outra ainda que se chama Os Ditos dos Romanos, Os Ditos dos Espartanos, e esses são chamados apathemata, ou seja, ditados individuais, dísticos, frases, citações ligeiras, coisas que ele reuniu na sua vasta leitura, que fornecem o repertório dos tipos de brocados que ele coloca na boca dos seus personagens no momento em que ele constrói as suas biografias. E, por fim, há, né, o chamado Histórias Paralelas, que é uma coletânea de anedotas, não é biografias paralelas, nem vidas paralelas, mas é o Histórias Paralelas, que é uma coletânea de anedotas encontradas em duas culturas diferentes. Então, a mesma coisa aconteceu com essa figura grega nessas circunstâncias, e acontece aquilo dali na cultura romana. E ele vai dizer que não é notável, porque naquela outra circunstância aconteceu a mesma coisa com essa figura romana, e ele faz essa comparação. E então nós temos um leitor basicamente onívoro que consumia tudo aquilo que havia diante dele, organiza sistematicamente esse material e aquilo depois era utilizado na construção das biografias. Portanto, há uma relação entre dois empreendimentos literários, por assim dizer, a Muralha de Plutarco e as suas biografias. Era natural que a biografia se tornasse um instrumento de instrução moral no período imperial, primeiro porque era universalmente aceito que a moralidade se aprende melhor por meio da imitação de exemplos, ainda mais do que por meio de máximas e por meio de exortações. Já nessa aula, você se lembra que eu falei do discurso, né, paranético de Pseudo-Isócrates. Lembram disso? Que aqui no curso nós estudamos o Tu Demônicos, e ao jovem demônico é dito que ele pode aprender melhor a virtude imitando o exemplo dado por seu pai Hipônico. Nós vimos em Luciano, que eu lembrei agora há pouco, Luciano de Samoza, está no seu esboço biográfico, o filósofo Demônax diz que ele teria sido o melhor filósofo que ele conhecia. E a sua razão para escrever aquele esboço da sua vida foi para fornecer um exemplo para aqueles que quisessem segui-lo. E da mesma forma, nós vimos em Epíteto o uso constante de Diógenes e Sócrates como modelos ou exemplos que os seus alunos de filosofia poderiam imitar. E no último encontro, vimos finalmente que na vida de Moisés de Fílon de Alexandria, Moisés é apresentado como um exemplo que na sua própria vida pode instruir as pessoas sobre como serem virtuosos. Portanto, é uma progressão bastante lógica dessa compreensão de exemplos vivos como ensinamento de caráter e virtude para a escrita de uma vida, ou como é chamada, uma biografia, porque ela é capaz de singularmente fornecer instrução em ética de caráter, o chamado ethos. O romance greco-romano, que existia em grande número naquela época, tinha em grego Dáfnis e Cloé, Lucipe e Clitofonte, Cárias e Calíroe, né? Os etíopes, os efésios. Em latim havia o Satíricon de Petrônio, o Asno de Ouro, as Metamorfoses de Apuleio, mas era subdesenvolvido em termos de caráter na antiguidade, porque o foco principal do romance antigo era o enredo. Na nossa série Encontros com a Literatura Antiga e Encontros com a Literatura Clássica, nós abordamos pinceladas dessa questão. Mas era realmente uma coisa atrás da outra, mais ou menos na ideia do romance picaresco repleto de incidentes, mas que não abordava de fato o desenvolvimento das personagens. Na melhor das hipóteses, ia mostrar como é que Eros, em particular o amor romântico, era capaz de superar os obstáculos colocados em seu caminho por Tiké, né, que é um nome em grego do acaso. O acaso sempre pareceu estar mais interessado em separar jovens amantes e encontrar obstáculos para eles reencontrarem o caminho. E Eros é o caminho para encontrar, de alguma forma, uma rota até a pessoa amada. E se há alguma virtude propagada pelo romance greco-romano, é a virtude da castidade, a virtude da virgindade, por assim dizer, mas não tanto como uma virtude, mas sim como um sinal distintivo de honra,
como um motivador de trama, porque as virgens castas estão sempre caindo nas mãos de piratas e assim por diante, correm o risco de perder aquele distintivo de honra que as tornam, digamos, nobres, né, dignas de um marido, inclusive da nobreza. Ao mesmo tempo, a história, de novo, temos muitos exemplos de histórias na antiguidade, era principalmente dedicada aos grandes feitos das nações, os generais, particularmente na guerra. Assim, as guerras persas de Heródoto, que eu mencionei aqui, que temos um curso inteiro que estuda, assim como a Guerra do Peloponeso de Tucídides, né, no máximo poderiam apresentar um argumento filosófico sobre a pronóia, ou a providência em ação nas questões humanas, né? E, de fato, nós vamos encontrar isso na obra de Dionísio de Alicarnasso, chamada Antiguidades Romanas. Ele tenta mostrar como a pronóia, como a providência, esteve em ação em toda a história do povo romano. Na obra de Flávio Josefo, A Guerra Judaica, você se lembra que Josefo é o general judeu que se junta aos romanos e escreve em nome deles. Na Guerra Judeus, ou na Guerra Judaica, Flávio Josefo argumenta que a providência abandonou os judeus e passou para o lado dos romanos. E ele usa isso como argumento para justificar a desistência dos judeus na sua tentativa fútil de derrubar o domínio romano. Mas a biografia, em contraste com o romance, em contraste com a história, vai se concentrar num único indivíduo, numa única pessoa, e especificamente no caráter dessa pessoa, conforme revelado nas suas disposições e nas suas ações. Nós temos diversas biografias que demonstram esse interesse pela instrução moral por meio de narrativas exemplares. Xenofonte, já no século IV, escreve a Quiropédia, que, como dissemos, era uma espécie de biografia romântica que apresenta uma imagem idealizada do rei persa Ciro, a vida de Moisés de Fílon, do primeiro século depois de Cristo, que mostra a vida e os ensinamentos do líder judeu que constituem a base da melhor filosofia possível, fundamentada no ensino bíblico, e mais tarde que Plutarco, já no século IV da Era Comum, tanto Jámblico quanto Porfírio, filósofos neoplatônicos profundamente infectados pelo neopitagorismo, vão escrever a vida de Pitágoras, uma biografia daquele filósofo, como uma forma de popularizar os ensinamentos morais neopitagóricos. De longe, no entanto, o esforço de Plutarco é o mais ambicioso, é o mais impressionante, porque ele vai conciliar a biografia séria, em oposição ao mero romance, à mera lenda, com a investigação moral. A tese básica de Plutarco, que permeia toda a sua vida, é que caráter é destino. Caráter é destino. Essa é uma tese poderosa. Plutarco, caráter é destino. As suas biografias estão repletas de informações factuais, baseadas nas suas próprias pesquisas, algumas das quais estão contidas nos apófemas, estão contidas nesses vários livros da Morália. Ele lança, portanto, um olhar crítico sobre relatos lendários e exageros. Ele avalia suas fontes com rigor, e quando algo parece exagerado ou além do âmbito da plausibilidade, ele demonstra ser um filósofo crítico ao sugerir que aquilo que é realmente lendário, aquilo que não poderia ter de fato acontecido. Ele não é de forma alguma um filósofo ou um historiador não crítico, mas ele está aberto ao fenômeno dos presságios, um fenômeno dos sonhos, especialmente no que diz respeito as percepções dos personagens nas suas narrativas. Em várias das suas biografias, para ser mais preciso, em 18 delas, aliás, após ele percorrer a vida de cada um dos seus personagens, ele conclui com uma comparação explícita, na qual, em particular, ele elucida questões morais. Vamos ver alguns exemplos de vida de Plutarco. A primeira que eu quero considerar é Alexandre e César, vidas paralelas. São personagens óbvios, grandes estadistas, heróis conquistadores e aquilo tudo. E quando ele lida com Alexandre e com César, figuras de grande realização pública, a narrativa de fato, e dos feitos
às vezes acaba engolindo a análise moral, porque tem tanta coisa, né, que Plutarco se vê ali compelido a narrar sobre esses grandes homens, figuras de grande realização pública, né, que ele às vezes não se aprofunda no tipo de análise de caráter que ele faz com outros dos personagens. Ele diz sobre Alexandre, por exemplo, no capítulo 21, que ele era uma pessoa profundamente humana, que tinha filantropia, amor pela humanidade e que era caracterizado, acima de tudo, pelo autocontrole, o que é, obviamente, um ideal filosófico que exercia grande ah, influência, né? Diz que Alexandre exercia autocontrole sexualmente, particularmente em relação ao homoerotismo. Ele, ele era uma figura muito rigorosa com a sua alimentação. E não elogiam tanto Canhestro. Eu acho que ele disse que ele não era tão afeito à bebida quanto algumas pessoas supõem. Aparentemente reconhecido, assim como no caso de Sêneca, que uma boa bebedeira saudável não estava fora do âmbito da sua vida filosófica, mas ele vai observar, no entanto, que o que aconteceu com Alexandre quando ele se embriagou foi um sinal de moralidade, porque ele se tornou orgulhoso, se tornou suscetível à bajulação, que são características não filosóficas. Mas, em geral, ele se concentra no óbvio na vida desses homens. Ambos eram incrivelmente ambiciosos. Ele fala sobre a ira de Alexandre, que podia explodir inexplicavelmente, causava estrago entre os outros, sobre a crueldade de César durante o seu astuto avanço político em Roma, mas em grande parte a sua avaliação moral vai se basear em coisas que aconteceram com eles no fim da vida, o que quase poderia ser chamado de uma degeneração moral. Ambos começam de uma forma muito auspiciosa, mas à medida que envelhecem, não necessariamente envelhecem bem em termos morais. Assim, ele diz de Alexandre, por exemplo, que, embora ainda jovem, ao morrer, ele se torne cada vez mais sensível às indicações da vontade divina e perturbado e apreensivo na sua mente, ele vai transformando cada acontecimento incomum e estranho, por mais insignificante que fosse, num prodígio, num presságio. E esse poderia ser o lado negativo da ambição de Alexandre. Ou seja, se você é um megalomaníaco, é claro que a paranoia está ali presente. Sacrificadores, purificadores, adivinhos, todos eles estavam ali presentes, enchendo o palácio, o que dava a Plutarco a oportunidade de observar, veja bem, que é algo terrível ser incrédulo em relação a indicações da vontade divina. E tão ruim quanto fazer isso, quanto desprezar as indicações do divino, a superstição também é algo terrível. Então, para Plutarco, como nós vamos ter ocasião de ver mais tarde, a superstição é pior do que o ateísmo. É pior pensar mal dos deuses do que não acreditar neles, né? É pior pensar mal dos deuses do que não acreditar neles. É o raciocínio de Plutarco. E o mesmo vai acontecer com César. Ele condena César por sua procissão triunfal após conquistar Pompeu e ele vai dizer: essa não é uma guerra em que ele conquistou territórios estrangeiros e deu glória aos romanos. Foi uma guerra em que ele matou um dos maiores e mais nobres romanos e trouxe sofrimento ao povo romano. Ele não deveria ter feito essa procissão triunfal, que era um sinal da sua arrogância e um excesso de autoestima. Outro exemplo é a análise da vida dos grandes legisladores. A vida de Licurgo e Numa. Licurgo foi o grande legislador da Grécia Antiga. Numa Pompílio foi um dos primeiros reis da monarquia romana. E ele os compara em termos do seu caráter pessoal. Ele afirma que ambos possuíam sábia moderação, piedade, talento para governar e educar. Ambos derivavam suas leis de uma vontade, de uma fonte divina. Ambos eram pessoas nobres, boas em termos de caráter pessoal. E ele afirma que cada um deles, na sua legislação, se adaptava às necessidades do seu povo, o que significava que também eram virtuosos na maneira como legislavam. Mas ele avalia a política pública deles, mas não em termos de se ela traz sucesso moral, mas em termos do caráter moral. Então, por exemplo, Licurgo, o legislador dos espartanos,
concedeu às jovens bastante liberdade e igualdade, até mesmo liberdade e igualdade sexual. Em suma, eles se descontrolavam até estarem prontos para se casar. Já as jovens romanas eram mantidas a sete chaves, literalmente sob os cuidados de um patriarca até se casarem, ficavam depois aos cuidados de outro patriarca. E ele afirma que a prática dos dois povos em relação a dar as suas jovens donzelas em casamento estava em conformidade com a educação que lhes davam em geral. E Licurgo as tornava noivas apenas quando estivessem plenamente maduras e ansiosas por isso, para que a relação carnal com o marido, ocorrendo no momento em que a natureza o desejasse, pudesse produzir um amor bondoso em vez do ódio tímido que se segue à compulsão antinatural, e também para que os seus corpos fossem vigorosos o suficiente para suportar a tensão da concepção e do parto, convencido como estava de que o casamento e nenhum outro, né, não tinha outro fim senão a produção de filhos. Portanto, essa legislação fazia sentido, dado ao fato de que o que ele queria era ter filhos. Os romanos, por outro lado, davam suas donzelas em casamento quando tinham 12 anos, às vezes até menos. E dessa forma, mais do que qualquer outra, se acreditava que tanto seus corpos quanto as suas disposições seriam puras e imaculadas quando os seus maridos assumissem o controle delas. E fica claro, portanto, que uma prática se preocupava mais com a natureza, com os filhos em vista, e que a outra se preocupava mais com a formação do caráter, com a vida conjugal em mente. Nós poderíamos, é claro, e podemos e temos ter opiniões diferentes. Poderíamos pensar que um era muito mais humano com as mulheres, considerando plenamente elas iguais aos homens, o outro era tratava as mulheres como propriedade, cuja principal recomendação era que fossem virgens ao deixar a casa do pai e virgens, né, ao voltar para a casa do marido. Mas Plutarco também avalia a ideia da criação dos filhos. E nesse caso, ele se posiciona firmemente pró-Licurgo. Ao lado de Licurgo, ele diz que o costume romano sob Numa Pompílio deixar toda a educação dos filhos, a coisa mais importante, afinal, nas mãos do pai, e o pai pode não ser um bom educador, ou pode ter maus valores e assim por diante. Enquanto que Licurgo obrigava todos os jovens a frequentar a mesma escola e os colocava em um grupo em comum. Na avaliação de Plutarco, se você quer criar uma cidade-estado genuína com caráter, então você tem que treinar todos os jovens na moral e no caráter desde o início e não deixar isso apenas para os pais biológicos. E a sua análise de caráter mais interessante, pelo menos para muitos de nós, vai aparecer na biografia de Demóstenes e na biografia de Cícero. E o que isso nos mostra é que o foco do caráter ele é tão pronunciado que ele diz desde o início: não vou falar deles como retóricos. E a importância de Demóstenes se deve justamente à sua reputação como sendo um dos maiores retóricos gregos. E a importância de Cícero para a maioria das pessoas se deve ao fato de ele ser um dos maiores retóricos latinos. Então ele compara um retórico romano com um retórico latino e diz que não vai falar com um retórico romano com um retórico grego e diz que não vai falar efetivamente de retórica. Plutarco abstrai disso, analisa em vez termos de caráter prontamente convido à comparação, porque Demóstenes foi o grande defensor da liberdade ateniense, da independência de Atenas contra as invasões do rei macedônio Filipe, e ele dirigiu as Filípicas esses discursos contra os reis macedônios, e ele foi um herói do povo ateniense. Cícero foi um defensor da República e no final da sua vida escreveu as Filípicas contra Marco Antônio, que ameaçava se tornar um tirano. Portanto, eram figuras fáceis de comparar em termos da sua vida pública e política, mas o que lhe interessa é, na verdade, o caráter dessas figuras. Demóstenes recebe nota negativa por lhe faltar coragem, Cícero nota positiva por ter tido coragem. Demóstenes recebe nota positiva por não se elogiar excessivamente e recebe Cícero nota negativa por ser muito vaidoso, se autoelogiar o tempo todo. Demóstenes recebe nota negativa para sua ganância, tinha má reputação, era um homem que aceitava subornos, pelo menos assim o conheciam. Cícero recebe um ponto positivo porque desprezava a riqueza. Bem, ele se casou muito bem, como nós descobrimos,
Demóstenes recebe um ponto negativo porque não fez uso eficaz do poder quando o possuía. Cícero recebe ponto positivo porque fez uso eficaz do exílio quando pôde. Demóstenes recebe ponto positivo porque usou o exílio bem produtivamente. Cícero recebe um ponto negativo porque usou o exílio de forma inadequada. E, por fim, mais reveladora, Demóstenes recebe um ponto positivo porque, quando vieram prendê-lo, cometeu suicídio, o que é um ato nobre no antigo sistema de valores do filósofo estoico, e Cícero recebe um ponto negativo porque, em vez de cometer suicídio, permitiu que o prendessem e o decapitassem. Para Plutarco, isso é lamentável e não é, de uma forma alguma, algo nobre, né? Não é uma forma de terminar seus dias sendo preso e eventualmente decapitado. Nós vamos seguir no nosso raciocínio nos próximos encontros sobre Plutarco. No próximo encontro eu vou falar sobre Plutarco e a religião filosófica, por assim dizer, já como um complemento daquilo que nós vimos já com os judeus. Depois, na aula 22 eu vou falar sobre Plutarco e na questão da virtude e na educação dos jovens, das crianças. Depois nós seguimos falando sobre alguns valores, como a inveja, a raiva, né, sobre o excesso de questões. Tudo isso vai surgir nas nossas últimas aulas. E aí, depois, nas nossas duas últimas aulas, nós vamos nos aventurar num passeio, num sobrevoo, para tentar amarrar algumas das histórias que nós vimos aqui e como elas podem efetivamente nos ajudar em pleno século XXI a singrar por ares tão complexos quanto aqueles de uma aparente falta de moral ou da valorização da perda de valores ao longo dos tempos. Por que essa impressão permanece e por que esses filósofos são tão importantes e nos ensinam tanta coisa? Será que é só pelo seu pensamento prático greco-romano? Vamos descobrir juntos até o fim dos nossos encontros nessa reta final do nosso curso. Até lá!